Então, um bom dia a todos. É muito prazer. Eu me chamo Danilo, sou casado, pai de 5 filhos. Minha esposa está na 5ª gestação. Eu sou de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo. Ali eu nasci, fui criado e desenvolvo um trabalho educacional em minha cidade, que é o Colégio Mater Puríssima, um colégio que foi criado por famílias católicas desejosas de dar aos seus filhos um genuíno ensino cristão, né? Um verdadeiro ensino cristão. O colégio foi criado em 2020 e nós estamos indo aí para o 5º ano de funcionamento do colégio. Para o 5º ano de funcionamento do colégio e hoje nós contamos com 210 crianças. No ano que vem seremos quase que 300 crianças, né? 40 professores. E só que eu não sou formado em pedagogia, tá bom? Só que isso também pouco importa. Ao longo da explicação vocês vão entender. Eu sou formado em Engenharia Industrial Mecânica. Trabalhei dos 18 aos 33 anos na indústria. Depois eu entendi que eu precisava me dedicar exclusivamente à questão do ensino católico. E é o que eu tenho feito desde então. Então, o que a gente fará aqui ao longo de todo esse dia, ao longo das exposições que nós teremos? Eu gostaria de fazer com vocês uma análise a respeito da sociedade atual na qual nós vivemos, tá? E, ao mesmo tempo, mostrar como que a educação ela está diretamente ligada com essa questão que nós estamos vivendo. Então, será uma exposição com bastante detalhes, né? Mas esses detalhes são necessários para a gente entender a coisa o mais próximo possível na sua integridade, tá? Então, será necessário muito da atenção e da disposição de vocês, tá? E em vários momentos aqui nós teremos abordagens históricas, mas muito mais do que uma abordagem histórica, o que nós faremos aqui é uma filosofia sobre a história, tá? Isso é o mais importante. Muito mais do que o fato histórico, é a reflexão em cima dos fatos históricos e o que eles causaram e causam na sociedade atual, tá? Então, basicamente, o meu compromisso aqui com vocês é deixar claro 2 coisas. Primeiro, o problema atual pelo qual a sociedade passa. E que problema é esse? A gente pode chamar esse problema de secundarização da sociedade. O que é isso? Ao longo da exposição a gente vai entender. Então, esse é o problema. A sociedade entrou num estado de secundarização, que nada mais é do que dizer que nós estamos vivendo dentro daquilo que São João Paulo II chamava de cultura da morte. Então, a gente vai entender o que é a secundarização da sociedade. E por que eu vou usar a secundarização da sociedade? Porque ela abrange mais do que cultura da morte. Geralmente, quando a gente fala cultura da morte, as pessoas dizem assim, já sei, né? Então, a gente fala secundarização.
porque é uma coisa mais abrangente do que o termo cultura da morte, tá? Mas estão intimamente ligados. No fundo, estão dizendo a mesma coisa. Então, esse é o primeiro compromisso, esse é o primeiro objetivo meu aqui nessa exposição de hoje. O segundo é mostrar como que a educação está diretamente relacionada com isso daí. E que a partir do resgate de uma genuína educação cristã, que se perdeu desde a criação de uma coisa chamada diploma, né? Como que a educação está diretamente relacionada com o processo de secundarização. E é a partir dela que a gente vai conseguir sair do buraco, senão a gente não vai sair do buraco. Né? É que nem o carro, quando ele atola. Quando o carro ele atola, se você fica pisando no acelerador, a roda fica girando em falso e o carro vai só afundando cada vez mais. Então você precisa vir o reboque para pegar e tirar o carro da lama. É a mesma coisa, a gente está num estado de secundarização e que se não vier o reboque, a gente vai ficar acelerando, e quanto mais a gente acelerar, mais atolado a gente fica. E quem que é o reboque? O reboque é a educação. Tá? Uma educação cristã. Então, esse é o meu objetivo aqui com vocês ao longo deste dia de hoje. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar bem do início. Eu gosto de fazer assim, começar bem do início, para deixar a coisa bem clara. Tá? Então, o livro do Gênesis, no capítulo 1, ele vai nos dar uma verdade de fé. Né? E, portanto, se há uma verdade de fé, é uma verdade a qual o homem nunca seria capaz de acessá-la pelo seu esforço próprio. E que verdade de fé é essa? Que no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, vejam só. Eu sempre gosto de vir aqui no estado do Paraná, porque eu acho o Paraná muito bonito. Né? Eu acho um dos estados com maior beleza natural que se encontra no Brasil. Só que essa beleza que a gente contempla, na verdade ela tem um autor, né? Ela tem um criador, que é Deus. Então o livro do Gênesis, ele começa nos relatando essa verdade transcendente, essa verdade de fé, que no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, a laranja que a gente degusta, que a gente come ou a gente chupa, né? Com a qual a gente se delicia, ela foi criada por Deus. Né? Todos os produtos que a gente extrai da terra, eles são produtos de uma bondade divina, que nos deu essas coisas, né? Que criou essas coisas para cada um de nós. Seria importante a gente fazer a seguinte reflexão várias vezes ao longo da nossa vida. Né? Eu não sei se tem algum médico aqui, e se tiver, eu acho que ele não vai discordar da afirmação que eu vou dizer aqui. Fruta faz bem para a saúde. Fruta é uma coisa doce. Então, se você tiver que provar uma fruta, ao invés de provar um pudim, né? A fruta, ela é mais saudável do que o pudim. Né? Eu, por uma desordem minha, eu tendo a apetecer o pudim. Né? Mas, objetivamente falando, a fruta faz mais bem para a saúde do que o pudim. Agora, veja só. Nós que estamos aqui, a gente não consegue ter uma noção exata de quantas frutas existem na natureza à disposição do homem. São muitas. Agora, se a fruta faz bem para o homem, é porque
isso é uma lei que Deus imprimiu na natureza humana, que a fruta faz bem para o homem. Agora você veja só que coisa curiosa. Deus poderia ter criado só a laranja. Então, já que é a fruta que faz bem, ele poderia ter dado ao homem só a laranja. Então a gente come a laranja e ela é o suficiente para manter o nosso corpo são. Só que não. Ele criou a laranja, ele criou o morango, ele criou a maçã, ele criou a uva, ele criou a pera, ele criou a jabuticaba, ele criou a tâmara, ele criou o melão, ele criou a melancia, ele criou a manga e por aí vai. E a gente nunca parou para pensar por que é assim. Por que Deus não criou só uma fruta? Por que são muitas frutas? A gente nunca parou para pensar nisso. Né? Uma outra coisa. Um alimento que faz bem para o homem é a carne. Podia haver só um tipo de proteína. Podia haver só o boi, ou só o frango, ou só o porco, ou até só o peixe. Até dentre os peixes poderia haver só um tipo de peixe. Poderia haver só a tilápia, ou só o salmão, ou só a sardinha. Porque, veja, a gente precisa de proteína. Então, por que tem essa multiplicidade de proteínas? E se a gente começa a olhar para a natureza, você vê que há uma verdadeira multiplicidade na natureza. A natureza é farta. A natureza, ela é abundante. Ela dá e ela dá com prodigalidade. Né? Prodigalidade é uma pessoa que dá e dá muito. Então a natureza dá com prodigalidade. Agora, por que é assim? Por que não poderia haver uma fonte de proteína e uma fruta e pronto, acabou? Quem vai responder essa pergunta é um dos maiores teólogos da igreja, chamado Hugo de São Vítor, que viveu no século XII, 100 anos antes de Santo Tomás de Aquino. E Hugo de São Vítor, ele vai dizer que há uma multiplicidade de bens na criação para a disposição do homem, porque Deus queria que o homem, ao ter a experiência com essa multiplicidade de bens, ele entendesse não que Deus é bom, mas que Deus é muito bom. Ele não é só bom, ele é muito bom. Se ele fosse só bom, ele criaria o morango. Não. Como ele é muito bom, ele criou o morango, a uva, a pera, a melancia, o abacate, o kiwi. E por aí vai. Deus poderia ter criado só o boi. Mas na verdade não, ele fez a coisa de uma ordem de perfeição. Então ele criou o peixe, que é gostoso. Já resolveria o problema. Aí, se você quer carne de verdade, tem o frango, que, a meu ver, é mais saboroso que peixe. A meu ver, não. Ao ver, inclusive, da igreja. É por isso que a sexta-feira, né, não se come nem carne de frango, porque é carne. Só que aí tem uma gradação, tem o porco, que, a meu ver, é melhor ainda que o frango. Ainda mais aquele porquinho bem gordinho assim, 50% carne e 50% gordura, 50-50, sensacional. Só que tem uma coisa ainda maior, tem o boi. Aí o boi ninguém supera, o boi é insuperável. O boi foi feito para ser comido. Ele foi feito para ser comido. Então você vê, por que Deus fez isso? Porque Ele é muito bom. Porque Ele é muito bom. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus criou uma coisa espetacular.
que se chama mundo. A natureza, ela é uma coisa assim, fantástica. Ela é fantástica. A natureza, ela é uma obra-prima do Criador. E não é qualquer Criador, é Deus. Deus não faz coisa feia. Deus faz as coisas belas. E a beleza, filosoficamente falando, é a unidade na variedade. É aquilo que é íntegro, é aquilo que é proporcionado. A natureza é bela, belíssima. E o livro do Gênesis começa contando essa história, que no princípio ele criou o céu e a terra. Agora, depois que ele cria a terra, veja só que curioso, né? O Santo Agostinho, ele vai dizer que é legal contar essas histórias para a criança, porque a criança, ela nos força a fazer uma coisa que a gente não faz quando lê o texto sagrado, que é meditar. Porque lá no livro do Gênesis está dito assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Mas peraí, como é que ele vai criar o céu primeiro, se ele ainda não criou a terra? Então ele criou o céu e depois ele criou a terra? Mas no quarto dia não vai dizer que ele criou o sol e o firmamento? Ué! Quando você conta uma história dessa para a criança, ela não deixa passar, porque ela está interessada naquilo. Ela não quer ouvir aquilo. Meu Deus do céu, está calor hoje, eu quero que a missa acabe. Então vai, leitor, faz logo essa leitura aí, meu Deus do céu. Eu já sei, eu já conheço isso, Gênesis, nossa, que história batida, tá bom. Eu já ouvi isso, eu já sei. Quando você conta uma história dessa para uma criança que de fato quer saber, ela não deixa passar. A hora que você falar que Deus criou o firmamento, ela fala: peraí, o que é firmamento? É céu, filhinho, mas peraí, lá no início ele não criou o céu e a terra? Aí a gente fica, né? Nossa, o meu filho é um gênio. Meu filho é o próximo sucessor de Santo Tomás de Aquino. Na verdade, não. O seu filho, ele está interessado na história. Coisa que geralmente a gente não está. Então veja, por que Deus criou o céu e a terra? Vai dizer Santo Agostinho. Porque o céu, olha só, existe um mundo visível, belíssimo, formosíssimo, estupendo, que Deus criou. Só que também existe um mundo mais lindo, mais belo, mais estupendo que Deus criou também. Só que a diferença é que esse mundo não é visível, esse mundo é invisível. E é o que constitui o mundo angélico. Então, a criação está chamando a nossa atenção para o fato de que Deus criou uma realidade, e essa realidade é material e espiritual, corpórea e incorpórea, física e imaterial. A realidade corpórea é o que nós vemos, mas existe uma coisa que nós não vemos, e que é ainda mais belo do que esta coisa, do que essas coisas que nós vemos, e que é o mundo angélico. E tudo isso é a criação. Agora você veja só, o livro do Gênesis começa falando isso. Que Deus primeiro cria as coisas espirituais, portanto, ele diz, Deus criou o céu. O céu é o quê? É o mundo angélico. Depois ele criou a terra, ou seja, o que é a terra? É o universo físico. Depois que ele criou tudo isso,
E Ele não criou isso num estalar de dedos. Ele criou isso como um artesão. Ele criou isso como uma pessoa, quando ela vai fazer um almoço, aquilo é um trabalho artesanal. Sei lá, eu não sei o passo a passo para você assar um porco. Mas primeiro você tem que matar o porco. Depois você tem que limpar o porco. Depois você tem que, sei lá, cortar o porco. Depois temperar o porco. Assar o porco. Aí depois você põe a mesa. Você pensa na bebida que vai acompanhar o porco. Então, há todo um trabalho artesanal que você vai fazendo. Isso que a gente faz no nosso dia a dia é o que Deus fez no início da criação. Ele poderia criar as coisas no estalar de dedos, assim, ó, pum. Faça-se o céu e a terra, pum, foi feito. Não, Ele quis fazer as coisas ao longo do tempo e de uma forma artesanal. E por que Deus fez isso? Porque Ele queria contar uma história. A história mais importante que todo ser humano nessa terra deve saber. Ele estava começando a contar uma história. E como Deus é o verdadeiro historiador, Ele sabia que se Ele fizesse assim, não vai ter graça. Precisa ter capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, para eu deixar eles presos na história, para que eles entrem na história, porque tem algo que eu quero que eles entendam que está contido na história. E se eles não ouvirem a história, eles não vão entender. Então eu vou criar o cosmos, a realidade, por meio de etapas. E é por isso que o livro do Gênesis diz que Deus criou o céu e a terra em 7 dias. Que na verdade são 7 etapas, 7 períodos, em que Deus foi constituindo o universo. Só que aí, ele, já viram aqueles pianistas, né? Antes deles tocarem, eles dão aquele estralo dos dedos, né? Como se ele dissesse assim, agora eu vou caprichar. Então Deus fez isso, porque faltava uma coisinha, e de fato é uma coisinha, que num certo sentido é uma coisinha, comparado ao mundo angélico, que é o mundo natural. Faltava uma coisa chamada homem. Agora, por que Ele cria o homem por último? Por que Ele não poderia criar o Adão, já que Ele queria contar uma história? Então Ele cria o Adão, Ele cria um morrinho para o Adão fica de pé aí. Agora eu vou criar o mundo, você vai vendo. Ó Adão, vai aprendendo com o papai, entende? É assim que se faz. O Adão fica, uau, que coisa fantástica. Não, Ele criou tudo, a hora que estava tudo pronto, Ele criou uma coisinha. E por que Ele criou essa coisinha por último? Porque essa coisinha, de fato, ela é uma coisinha. Ela é a junção do mundo material e do mundo espiritual. Ela não é só espírito, mas ela não é só corpo. Ela é as duas coisas, conjunta e harmoniosamente constituindo uma única espécie, uma única essência. E que coisa é essa? É o homem. Então, Deus cria o homem por último, porque o homem, ele é a síntese entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele é o elo entre o mundo material e o mundo espiritual. Só que aí você vê, né? Talvez a gente nunca tenha agradecido a Deus pela multiplicidade de frutas que há à nossa disposição.
Talvez a gente nunca tenha agradecido a Deus por ter peixe, frango, porco, boi à nossa disposição. É porque essa coisinha que Deus criou, ela é livre. Ela é dotada de uma coisa chamada inteligência e vontade. Inteligência e vontade quer dizer que essa coisa é livre. Ela não é que nem o porco. Não existe porco que não quer ser porco. Todo porco é porco. Não existe galinha que quer ser águia. Não existe peixe que quer ser boi. Você não vê peixe pastando. E você não vê boi nadando. Pelo menos mergulhar debaixo d'água, não. Porque essas coisas, elas não são dotadas de liberdade. Elas são determinadas àquilo que Deus determinou que elas fossem. Agora o homem, embora ele precise seguir os desígnios divinos, ele é livre. E aí o livro do Gênesis mostra isso claramente. Quando o homem faz um ato de tremenda ingratidão. Porque veja, Deus deu para o homem o mundo para que ele reinasse sobre esse mundo. Deus deu para o homem um elevado conhecimento do mundo angélico. Tamanha era a dignidade de alma que Deus constituiu o primeiro homem. Mas o demônio, que é um fanfarrão do mundo angélico, é aquele que não quis ser aquilo que Deus propôs que ele fosse. Ele foi seduzir o homem. Ele coloca na cabeça do homem a ideia de que, veja só, Deus já tinha dado tudo isso para o homem. Pô, não era suficiente? Não, o demônio incute uma ideia primeiro na cabeça da mulher. E esta incute essa ideia na cabeça do homem. Você pode ser Deus. Você pode ter muito mais do que isso aqui. Você pode ser igual a Ele. Aí você vai criar um negócio disso aqui. Você vai criar um outro homem. Ele caiu nessa bobagem. Que embora a gente leia isso e fala, nossa, que bobagem. Pois é, mas todas as vezes que a gente peca, seja venialmente ou seja mortalmente, nós estamos caindo na mesma bobagem. Olhar para o pecado de Adão e falar, nossa, que tolo, é uma das maiores hipocrisias que a gente pode fazer. Por quê? Porque todo pecado é um ato de desobediência a Deus. Todo. Seja venial, seja mortal. Então todo pecado tem a sua raiz numa coisa chamada soberba. Que foi aquilo com o qual o demônio infectou os nossos pais, e eles consentiram com isso. Então, a partir de aí, Deus começa a escrever uma outra história. Então, tem duas histórias. Tem a história antes do pecado, que ela para ali, no pecado do primeiro homem. E agora ele começa a contar uma outra história. Então, Deus, Ele muda o modo como Ele vai fazer as coisas. Existia um primeiro modo, que era através do primeiro homem.
Agora tem um segundo modo, que não vai ser através daquele homem, ou dos homens. Agora ele vai fazer as coisas de um outro jeito. Então começa uma nova tratativa dentro da história, que é a tentativa de Deus de resgatar o homem que agora nasce em pecado. Toda a natureza humana ela é infectada pelo pecado. Não tem santo. Fica olhando as crianças, ai, anjinhas. Num certo sentido, sim, mas tem pecado ali, viu? Desde criancinha. Não entra nesse negócio russoniano de que quem incute a maldade no homem é a sociedade. Coisa nenhuma. Você olha a criança desde pequenininha, ela já faz maldade. Quer ver uma coisa que denuncia o pecado original já na alma de uma criança? Um negócio chamado birra. O que é a birra? A birra é uma revolta contra você e contra a realidade. Você fala para a criança, está na hora de tomar banho. Está se revoltando contra você. Aí você pega para a criança, ela está comendo uva. Aí acabou a uva, porque as coisas são finitas. Se tem 10 uvas, você come as 10, ela acaba. O nome disso é realidade. Aí acaba a uva, ela... É uma revolta contra a realidade. Por que ela faz isso? O nome disso é pecado original. Aí nós, que parece que a gente não refletiu sobre as verdades de fé que a igreja nos dá, a gente olha para isso e fala, ô meu amorzinho, faz assim não. Aí ela grita mais alto, ô, mas coitado do papai. Aí ela grita mais alto. Você veja, aquilo é uma revolta. Dá um sossega-leão nela para ela acordar para a realidade. Primeiro, para mostrar assim, quem manda aqui é o papai, tá bom? Segunda, fez birra, vai dar ruim. Você que escolhe. Rapidinho, ela supera a fase da birra. Rapidinho. Rapidinho. Você veja só, nós estamos num ponto em que as pessoas estão perdendo a noção. Aí a criança, aos 3 anos, ela aprende, porque ela aprende que ela conquista as coisas com birra, aí ela vai continuar fazendo birra aos 4, aos 5, aos 6, aos 7, aos 8. Está lá a criança de 8 anos fazendo birra. Que negócio ridículo. Me desculpa se isso se enquadra na vida de alguém, mas isso é ridículo. Aí vai deixando a coisa se arrastar. Daqui a pouco é um jovem de 15, 16 anos que não sabe lidar com as adversidades da vida, porque ele acha que se ele fazer birra, a coisa vai resolver. Aí a gente fica, não, meu Deus do céu, eu vou levar meu filho para um psicólogo, porque eu não sei o que aconteceu. Olha, o maior educador, junto com Hugo de São Vítor, sem considerar Nosso Senhor, que já pisou nessa terra, se chama Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino escreveu um opúsculo de filosofia chamado Sobre o Ente e a Essência. Nesse opúsculo de filosofia sobre o ente e a essência, o Santo Tomás começa falando assim. Na verdade, essa frase é do Aristóteles, né? Então ele começa citando Aristóteles, dizendo, um pequeno erro no princípio vai se tornar um grande erro no fim.
Aí o jovem chega aos 18, aos 20 anos, não se sabe mais o que fazer com aquele jovem. Pois é porque um grande erro, um pequeno erro no princípio, se torna um grande erro no fim. Então você vê, a humanidade foi infectada pelo pecado original. Quando você vai educar uma criança, esse é o primeiro elemento que você precisa levar em consideração. Que você não está tratando com a Santa Gema Galgani. Você está tratando com um ser que nasceu com defeito. Todos nós nascemos com defeito. Porque o defeito não é só material. O defeito ele é principalmente espiritual. E que defeito é esse? Se chama pecado original. Aí quando é que uma criança começa a expressar que ela tem esse defeito? Numa coisa chamada birra. Aí o que a gente faz? A gente passa o pano na birra. Vai passando o pano, isso. A birra vai aumentando. Então, no fundo você vê, né? A gente precisa levar isso em consideração. Nós não estamos educando um ser humano sadio. Do ponto de vista espiritual, nós estamos educando um ser humano doente. E nós também temos essa doença. A diferença é que a gente já deveria ter dado um jeito nela. Ou estar bem encaminhado para dar um jeito nela. Mas isso é o coração do ensino católico. O pessoal fica, né? Não, eu quero que o meu filho leia cedo. Eu quero que o meu filho faça balé. Eu quero que o meu filho faça natação. Eu quero que o meu filho faça jiu-jitsu. Eu quero que o meu filho aprenda grego, latim e sânscrito desde os 5 anos de idade. Mas não se leva em consideração de que, acima de tudo, você precisa dar os elementos para que o seu filho vença uma coisa chamada pecado. E esse é o maior drama da vida humana. O que adianta virar uma bailarina de Moscou e ter uma alma desordenada? Saber latim, grego, e ser um soberbo, um vaidoso, um orgulhoso, alguém que não respeita o pai, que não respeita a mãe, que chega lá, olha lá, eu venci na vida, eu sou médico, eu sou maior do que você, seu trouxa. Ó, parabéns. O mal está ali enraizado na alma do sujeito. Isso aqui é a visão católica da coisa. É a visão católica da coisa. Então você vê, isso é um elemento que a gente precisa levar em consideração. Só que aí você vê, Deus começa então a fazer uma outra tratativa com a humanidade, que ela vai se desenvolvendo dentro da história de um povo, que é o povo de Israel. E a história desse povo está narrado lá no Antigo Testamento. Agora veja que coisa interessante. Isso aqui é muito importante ser dito. Quando Deus ele começa o povo de Israel, ele começa através de um homem, que é Abraão.
E ele promete a esse homem uma geração imensa. Para um homem que na época tinha 75 anos. E a esposa era estéril. Então ele promete para um senhor de 75 anos, cuja mulher era estéril, que ele teria uma descendência numerosa. E o mais curioso é que esse homem, ele acredita. Ele não fala assim para Deus: olha, você é um piadista, hein? Obrigado. Não sabia esse aspecto da sua personalidade. Mas na verdade não. Ele acreditou. Vai dizer São Paulo na carta aos Romanos: contra toda esperança, contra toda desesperança. Esperou contra toda desesperança. Só que aí ele acreditou e o filho não veio no mês que vem. Não veio nem no ano que vem. E ele já era velhinho. Quando vem o filho de Abraão? Aos 99 anos. Então Deus fez com que Abraão esperasse por 25 anos, na velhice. Ele não chegou para Abraão na flor da juventude, aos 18 anos de idade: olha, eu vou te dar um filho. E aí lá aos 33 o filho chegou. Não, ele chegou a Abraão aos 75 anos. E ele acreditou. Só que a promessa se cumpriu aos 99 e ele nunca duvidou. Isso é um homem de fé. Isso não é qualquer homem. Isso não é qualquer homem. Isso não é um homem comum. Isso é um homem extraordinário. Primeiro, acreditar que Deus vai te dar um filho aos 75 anos, quando a esposa era estéril. Aí o pessoal fala: mas Deus já fez isso várias vezes? Sim, depois de Abraão e a partir de Abraão, antes dele não. Ele nunca tinha feito isso. Nunca, nunquinha. Porém, ele acreditou. Só que o filho vem aos 99 anos. Tanto é que o nome do filho é Isaque. Por quê? Porque quando Deus vai cumprir a promessa, e ele fala isso para Abraão, e a esposa de Isaque estava na cozinha, ouvindo a conversa de Deus com os 3 homens que foram visitá-lo, que estão ali representantes do próprio Deus, por isso que são 3. Quando Deus fala: eu vou te dar um filho, o que acontece com a esposa de Abraão? Ela ri. E aí ele percebe e ele fala: não ria. Ela fala: eu não ri. Aí Deus diz: você riu. E aí ela aceita. Aí o filho vem e chama Isaque. Por que quer dizer Isaque? Isaque quer dizer rir. Porque na verdade quem riu foi Deus. Mostrando que para ele faz. E ele fez. Aí veio Isaque, Abraão morre acreditando na promessa de Deus com um filho que foi dado. Olha, no futebol existe a prorrogação e depois tem os pênaltis. O filho Abraão foi dado na prorrogação do pênalti. É como se tivesse criado o limite do tempo dentro do futebol. A prorrogação do pênalti. O pênalti final, todo mundo chutou, ninguém ganhou, então vai ter que ter um pênalti. Foi nesse estado que Isaque foi dado a Abraão. E ele morre crendo, sem duvidar. E aí Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. O Jacó, que era muito esperto, conseguiu para si a bênção da primogenitura. E de Jacó vem 12 filhos. Que é de onde vai sair as 12 tribos de Israel.
Então, dali Deus começa a história do povo judeu. A partir de Abraão, a partir de um homem e de uma mulher. Assim como lá atrás, ou seja, de Adão para Abraão são 2000 anos. Assim como há 2000 anos atrás, ele também tentou começar uma história a partir de um homem e de uma mulher, só que esses não quiseram. Agora Abraão quis. E dele vem o povo de Israel. Agora você veja só. Isso que eu vou falar, para nós, tem que fazer um pouco de raciocínio para conceber um pouco disso. Para Deus, não. Ele pode fazer isso jogando ping-pong. Isso aqui que eu vou falar aqui agora. Dentro do povo de Israel, a partir de Abraão, passando por Isaac, passando por Jacó, passando por toda a descendência dos israelitas, Deus foi mantendo uma verdadeira... Eu tenho que tomar cuidado com essa palavra aqui, porque nos dias de hoje isso pode ser entendido de uma forma totalmente inversa. Deus foi mantendo uma linhagem espiritual, que Ele sempre manteve. A partir de Abraão, não antes de Abraão. Então, Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí o que Deus fez? Deu um terceiro, que é o Sete, que era um homem que rezava. O Sete teve descendência. E dessa descendência vem um homem chamado Enós, que, ao que tudo indica, rezava mais do que o Sete. Por quê? Porque aprendeu com o avô, que ensinou para o pai. Aí o Enoque teve um outro descendente. Desculpa, o Enós teve um outro descendente, que foi o Enoque. Esse não é que ele rezava. Esse foi a primeira Santa Teresa da face da terra. Tanto é que a Bíblia diz que Deus falou assim: olha, você vem, vou levar você. As Sagradas Escrituras dizem que esse homem foi arrebatado. Tamanho foi o nível de vida espiritual que ele desenvolveu nessa vida. Só que aí, o Enoque foi, mas ele deixou descendência. E o descendente do Enoque é um homem chamado Noé, que é com quem Deus se relaciona intimamente, que é quem constrói a arca. Esse homem leva para dentro da arca a sua esposa e mais 3 filhos com as suas esposas. Esses 3 filhos são Sem, Cã e Jafé. A Bíblia vai dizer que o Cã era um cão, só que o Sem não. De Sem vem a descendência de um homem chamado Éber, de onde vem a palavra hebreu. Quem descende de Éber? Abraão. Então, uma linha espiritual, uma hereditariedade espiritual que foi sendo mantida dentro do povo israelita e que vai culminar na Virgem Maria. É como se ela fosse o suprassumo de tudo isso. Como não? Ela é o suprassumo de tudo isso. É onde a onda arrebentou, pá, nela. E aí, curioso que com ela, Deus vai fazer algo parecido como Ele fez com Abraão. Primeiro que Ele promete um filho a ela, assim como Ele prometeu um filho para Abraão. Só que a diferença é que o Abraão já estava com 75, ela tinha o quê? 14. Veja como Deus é hilário.
Ela tinha 14, detalhe, não era casada. Até então, Deus deu filhos para homens casados. Homens que se relacionavam com as suas esposas. Essa não era casada. Deus nunca tinha feito um negócio desse. Assim como ele nunca tinha feito aquilo que ele fez com Abraão. E essa mulher, né, ela tinha um outro agravante. Ela iria se casar, mas quem iria casar-se com ela, que é São José, ele sabia que ela tinha um voto de virgindade. É para essa jovem que Deus promete dar um filho. E aí a Bíblia diz: ela desacreditou? Não. Só que agora tem uma coisa. Essa menininha que causou espanto em um arcanjo, que é o arcanjo Gabriel, essa menininha, ela sabia a Sagrada Escritura de cor e salteado. Ninguém soube tão bem as Sagradas Escrituras como Nossa Senhora. Ninguém, além do Cristo. Então, quando o anjo chega para ela e diz: Haire, que caretomene, alegra-te, agraciada, ela se espanta. Com o anjo? Não, com as palavras do anjo. E por que ela se espanta? Porque ela conhecia o Antigo Testamento de cor, e na história do Antigo Testamento, de todas as aparições angélicas, nunca havia tido uma aparição em que um anjo dissesse isso. Ninguém tinha falado um negócio desse, tão extraordinário. E tem uma outra coisa, que ela entendeu na hora, assim, ó. Aquele tipo de saudação só poderia ser dado para uma pessoa. Aquela pessoa que seria a mãe do Messias. E ela nunca passou na cabeça dela que ela seria a mãe do Salvador. Ela rezava para ser a empregada da mãe do Salvador. Era esse o sentimento no coração dela. Ela não consagrou a virgindade numa espécie de ambição. Vai que é eu. Talvez seja eu, porque eu sou bela. Eu sou maravilhosa. Pode ser que seja eu. Isso nunca passou pela cabeça de Nossa Senhora, que ela seria a mãe do Salvador. Então, quando o anjo chega e fala isso, ele assusta ela. Por quê? Primeiro, a promessa de uma gravidez para uma mulher que não era casada e que, mesmo se casando, não se relacionaria com seu marido, e que, inclusive, não é o Isaac agora, é o Senhor do Isaac, é o Senhor de Abraão, é o Senhor de Adão, é o Senhor do céu e da terra. E ela diz sim. Então veja só, mais uma vez você tem aí um homem e uma mulher. Mas cadê o homem? O homem está sendo gestado dentro dela. E Deus começa a escrever, Deus começa então, né, a dar cor à história. Porque ele entra na história. Ele se encarna. Ele se faz homem. E mais uma vez ele entra na história. E Jesus poderia ter pregado o evangelho aos 5 anos de idade. Aos 12 ele já deixava os escribas e fariseus babando. Está lá o quarto mistério dos mistérios gozosos, né?
Desculpa, o quinto, a perda e o encontro do menino Jesus entre os doutores da lei. Nossa Senhora e São José levam Jesus ao templo, ele fica, eles voltam. Aí quando eles se dão, contam. Perderam o menino. Aí eles voltam procurando ele por 3 dias. No 3º dia ele está lá no templo. O que ele está fazendo ali? Ensinando. Os escribas e fariseus assim. O que é isso? Ué, isso é Deus, meu amigo. Deus veio nos visitar. Ele poderia ter começado o evangelho ali. Não, ele começa aos 30 anos de idade. Tá calor aqui, né? Eu, por exemplo, quando eu vou falando, meu corpo vai esquentando. Tá calor, né? Você veja, nosso Senhor Jesus Cristo passou por esse tipo de calor por 33 anos nessa terra. Ele quis passar por tudo, por todas as adversidades que a natureza humana passa. Todas as adversidades. Inclusive, perder um pai. E ter que sustentar uma casa sozinho, com as mãos. Mas era Deus, meu Deus do céu. Pois é, ele quis trabalhar com as mãos. Aquilo que ele disse para o Adão, você vai comer com o suor do teu trabalho, ele viveu isso. Tamanho foi o nível de identificação com a natureza humana que em Jesus se dá. Então ele começa a pregar o evangelho aos 30 anos. E dura só 3 anos, né? Por quê? Porque é a verdade. Vejam, meus amigos, nenhum de nós aqui, provavelmente, espero que eu esteja errado, mas talvez nenhum de nós aqui seja santo. Ah, mas como é que você sabe isso se você não me conhece? Eu falo, olha, se você fosse santo, com todo respeito, você não ia estar perdendo tempo me ouvindo. Você ia ter coisa melhor para fazer. Então, nenhum de nós é santo. Mas veja só, porque nós não somos santos, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. O pecado, no fundo, ele é uma mentira. Todo pecado, ele é uma mentira. E a mentira é aquilo que se opõe à verdade. Quando a gente se depara com a verdade, a gente tem um dúplice movimento dentro de nós. Ao mesmo tempo que a gente quer aderir àquela verdade, ao mesmo tempo o pecado dentro de nós quer que nós fujamos dessa verdade, que a gente ataque essa verdade e, se possível, que a gente destrua quem está ensinando essa verdade. Isso está na alma de todo ser humano. E a gente sempre precisa analisar esse dúplice movimento dentro de nós. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, né? Ah, eu não gosto da missa daquele padre. Aí você fala, aí eu dou corda. Por quê? Fala demais. Fala demais porque fica falando umas coisas lá da vida da gente. É o pecado. Aí às vezes vai lá, não, eu gosto de padre fulano de tal. Aí vai lá, é mamão com açúcar. Tudo é lindo, tudo é belo, tudo é maravilhoso. A pessoa está lá no adultério e o padre fala, não, isso é uma expressão viva do amor humano. Aí é isso, quer mamão com açúcar. Não quer verdade. No fundo é aquela criança birrenta que não sarou ainda. Está lá birrenta. Eu quero a mulher do vizinho. Não vai ter. Mas eu quero, não vai ter. Mas fulano de tal falou que pode. Não deixa de ser errado.
não deixa de ser destrutivo, não deixa de detonar a tua alma. Só que você não está percebendo isso porque você ainda é uma criança birrenta. Então veja, quando a gente se depara com a verdade, há esse movimento no interior da nossa alma, de refutá-la. Todos nós temos isso. Até mesmo, agora eu vou ser mais preciso no que eu falei aqui, até mesmo os santos. Até mesmo um santo pode ter isso dentro da alma dele. Mas Danilo, não é santo? É, mas talvez não seja um santo consumado na sétima morada. Se ele não está consumado na sétima morada, esse vírus dentro dele sempre vai estar ali. Só vai morrer quando? Na sétima morada. Sétima morada, hein? Isso é o suprassumo da santidade. Então, se isso é uma tentação nos santos, quanto mais nos que não são santos. Então você veja, por que a vida pública de Jesus durou apenas 3 anos? Porque ele estava ensinando a verdade. E quem não tinha compromisso com a verdade, deu um jeito de acabar com ele. E ele, fiel aos desígnios do Pai, resignou-se, aceitou. E através daquilo veio a remissão da humanidade. Você veja, o orgulho, ele é uma coisa que nos cega tanto, que tem gente que se orgulhou, tem gente que quer ser orgulhoso até no pecado. É aquela pessoa que fala assim, eu acredito que para mim não tem mais perdão, não. Meu pecado é muito grande. Você não sabe o que eu fiz. Olha, meu amigo, você pode ter roubado, adulterado, matado, até estuprado. A soma do pecado de todos os homens dessa terra não se compara ao ato meritório de amor que nosso Senhor ofereceu na cruz. Não se compara. Os pecados da humanidade, diante do nível de amor que Jesus chegou no seu sofrimento no alto da cruz, é palha diante daquilo. Palha, 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 palha. Então esse negócio de que eu sou muito pecador, isso é soberba. A gente precisa entender que até para pecar a gente é ruim. Que tem gente que é melhor do que a gente em pecar. Olha, e eu acho isso uma vantagem. Porque não tem vantagem nenhuma em pecar. Nenhuma. Então você vê, Jesus consuma a sua vida derramando o seu preciosíssimo sangue na cruz. Só que a cruz, ela fazia parte também de um ensinamento que Jesus queria dar para os apóstolos. Foi o último ensinamento que ele deu. Foi o último. Você vê isso nos evangelhos. Basicamente, né, o que Jesus fez? Ele recrutou os 12. Quem eram os 12? Judeus praticantes. Você veja só, Jesus não aceitou no colégio dos 12, né, quem não era judeu praticante. Ah, mas Judas era ladrão. Ele se corrompeu. Ele deixou-se levar pelas suas fraquezas. Mas Jesus, e Judas também é um caso à parte, né? E você vê, mas os demais discípulos, eles eram judeus praticantes. Aí o que Jesus quis fazer com esses judeus praticantes?
o que Deus, ou seja, o próprio Jesus, mas de uma maneira mais limitada, tentou fazer no Antigo Testamento, que é levar os homens à fé. Foi o que Jesus começou a fazer com os discípulos, querer levá-los à fé. Chega um ponto em que Jesus percebe que houve um desenvolvimento significativo da fé no coração dos discípulos. E quando que acontece isso? Quando ele pergunta um dia para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles começam, uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista, outros falam que você é um dos profetas. Aí Jesus vira para eles e fala: tá, e vocês? O que vocês dizem sobre mim? Silêncio. Aí Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí as Sagradas Escrituras dizem que Jesus louva ao Pai e louva a Pedro e fala: até que enfim. Feliz é você. Aí ele diz para Pedro, né? Porque isso não é fruto do homem, mas do Espírito Santo. E aí ele começa a desenvolver o ministério petrino. Só que você vê que no Evangelho acontece uma coisa curiosa. Logo que São Pedro faz a profissão de fé, ele dá uma bola fora, não é? Logo depois. Mas por que ele dá uma bola fora? Porque logo que Jesus percebe que Pedro tinha entendido que ele era Deus, Jesus começa a dar um outro ensinamento. E que ensinamento é esse? Que ele veio a esse mundo para morrer e para sofrer. Então veja, judeus praticantes, fé no nível de crer que Jesus é o Filho de Deus e a cruz. São pontos essenciais que Jesus quer levar toda a alma a entender, viu? Inclusive nós. Inclusive nós. E então a cruz foi o último ensinamento que Jesus deu para os discípulos. Depois disso, ele aparece para eles por 40 dias. E depois desses 40 dias, eles ficam retirados com a Virgem Maria por 10 dias. Então eles fizeram um retiro. A Virgem Maria pregou um retiro de 10 dias para os discípulos, para os 12. Aí então vem o Pentecostes. Veja, é todo um processo. Que na vida dos discípulos durou 3 anos e meio. Na vida dos grandes santos dura mais ou menos isso. Na vida dos que são santos, mas talvez não sejam grandes santos, geralmente leva a vida inteira. Mas são esses pontos aqui: Decálogo, a fé na divindade do Cristo, o ensinamento da cruz e o Pentecostes. É o que Jesus quer desenvolver com toda a alma. Mas aí, em Pentecostes, a igreja nasce. Veja, no calendário litúrgico nós celebramos 2 natais. O Natal do Cristo e o Natal da igreja. O Natal da igreja é Pentecostes. Em Pentecostes nasce a igreja. Porque o que é a igreja? A igreja são aquelas almas que chegaram ao nível espiritual da contemplação infusa e que, portanto, estão aptas a pregar o Evangelho. E é o que acontece. O Evangelho começa a ser pregado, anunciado a todos os povos. E quem governava o mundo nessa época? Roma. O Império Romano já tinha conquistado todo o território que lhe era possível conquistar. O mundo estava totalmente debaixo do Império Romano. Aí surge essa coisa chamada cristianismo.
E que, você veja só, é uma vergonha para nós. Me desculpa falar isso, mas é uma vergonha. No início do cristianismo, ser cristão é sinônimo de morte. No início do cristianismo era isso. Ah, tu é cristão? Ah, tá bom, ó. Fulano de tal ali foi batizado ontem, já morreu hoje. Os caras sabiam. Ser cristão no início do cristianismo era caminhar para o martírio. E os cristãos queriam. Por quê? Porque eles tinham entendido a profundidade do mistério da cruz. Eles tinham entendido que Jesus trouxe um bem para a alma humana, que é a graça, e que mesmo que eu tenha que perder a minha vida, para que eu não perca esta graça, eu hei de perdê-la. Você veja só, isso, a sociedade atual, o cristianismo atual, ele se tornou totalmente insensível a esse tipo de mensagem. Porque a gente quer ser cristão, mas a gente não quer sofrer, não quer morrer, não quer renunciar a nós mesmos. Às vezes as desordens morais que a gente precisa largar, a gente não larga. Porque você veja, é uma vivência cristã muito, mas muito superficial. E é por isso que esse cristianismo não converte ninguém. Aí o pessoal acha que converter é levar na missa. Levei fulano de tal na missa. E o que adianta se ele for na missa e continua na umbanda, continua no adultério, continua na fornicação, continua nas desordens morais? O que adianta? Isso não é conversão. Não, mas está indo na missa, ele se emociona, ele chora. Tá, conversão, frutos. Quais são os frutos dessas lágrimas? É abandono do pecado? O cara deixou de trair a mulher, o cara abandonou a amante, o cara deixou de roubar, o cara deixou de matar. Esse casal agora está aberto à vida. Se não tem esses sinais, são lágrimas de crocodilo. Só que as pessoas atualmente, elas acham que ser cristão é assim, ser cristão é sombra e água fresca, entendeu? Ser cristão é colocar o burrinho na sombra, e vamos lá, vida leva eu, deixa a vida me levar, entendeu? Ser cristão é dialogar com todo mundo, tá lá os ubandistas, os luteranos, e gente, é tudo lindo, entende? É tudo lindo na sociedade, tudo é lindo, não existe nada de ruim. No final, Deus vai chegar e vai falar assim: gente, olha, vocês são pecadores, mas na verdade vocês são lindos. Tá? Existe inferno, mas ninguém vai para lá. Veja, isso é o extremo oposto do cristianismo que surgiu nos primeiros cristãos. E esse desejo de morrer pelo Cristo foi o que fez com que o cristianismo fosse crescendo, e depois de 3 séculos, o cristianismo se torna a religião oficial de Roma. Mas foram 3 séculos. E qual que era a taxa de crescimento do cristianismo ao longo desses 3 séculos? 10%, 4%, me desculpem, 4% por década. Veja, 4% por década. Então imagina que você abre um grupo para estudar os mistérios do cristianismo. Um grupo com 10 pessoas. Aí depois de uma década o grupo cresceu. Tem quantos? 14. Só que essa taxa era constante.
E essa taxa constante ao longo de 3 séculos fez com que Roma olhasse para o cristianismo e falava: meu Deus, nós estamos tomados. Nós estamos tomados. A gente matou esses caras, mas eles estão aí. O cristianismo venceu Roma. O cristianismo venceu o Império Romano. Você vê as torturas aos quais os mártires eram submetidos. É um negócio assim, tem que dar vergonha na gente, que não quer passar calor na missa, não quer ajoelhar na hora da consagração. Mas que frufruzice é essa? Tudo dói, tudo incomoda, tudo é difícil. Meu Deus do céu, isso não é cristianismo, isso é uma aberração. Veja, isso é um desrespeito com os primeiros cristãos. Você veja só lá, Santa Perpétua e Felicidade foram presas juntas. Aí eu nunca sei quem que estava grávida, se era Perpétua ou era Felicidade, era uma das duas. Iam morrer no dia seguinte. Problema: gravidez no 8º mês de gestação. Olha a consciência da mulher. Eu quero morrer, mas eu não quero que o meu filho morra, porque isso ele vai tomar a decisão quando ele quiser. Aí o que os cristãos fazem dentro da cela? Pedem a Deus que ele dê o parto àquela gestante no 8º mês. E Deus dá. Só que qual que é o problema de parto de 8º mês? Parto de 8º mês é o maior parto que tem. Então dói para chuchu. A mulher começa a gemer de dor na cadeia. Na cadeia. E os cristãos rezando. Olha a cena. Aí vem um guarda romano e diz o seguinte para a mulher, em dores de parto: você geme agora por isso? Você não sabe o que aguarda você amanhã? Daí ela fala: eu sei. A diferença é que agora eu estou sofrendo com as minhas forças. Amanhã um outro sofrerá por mim. Vai ter alguém que vai estar sofrendo junto comigo. E que ele vai me dar a fortaleza dele. É isso que o Senhor não entende. Provavelmente se converteu ali. Se não se converteu ali, se converteu no martírio dela. Isso era o cristianismo. Isso era o cristianismo. Um amor por Jesus ao ponto de entregar a vida por Ele. Veja, a mulher podia estar lá reclamando: Jesus, meu Deus do céu, eu grávida aqui passando por isso. Não. Ela estava lá louvando a Deus por ser digna do martírio. E isso era o cristianismo. Foi isso que venceu o Império Romano. Aí você vê. O cristianismo se torna a religião oficial de Roma. Os cristãos continuam desejando morrer por Jesus, mas agora não tem mais quem mate, porque quem mate também está se tornando cristão. Aí começa a surgir na igreja o que se chama de martírio branco. E o que é o martírio branco? São os cristãos desejosos de morrerem por Jesus, em que eles chegaram à seguinte conclusão: então não vai ter derramamento de sangue, então tá bom. Então eu vou morrer aos pouquinhos. E aí começa esse empreendimento de morrer aos pouquinhos, que culminou numa coisa chamada vida monástica. Quem que é o monge? O monge é aquele que morreu para o mundo. Acabou, ele entrou no mosteiro, tchau. Você vê a história daquele santo, que inclusive o corpo dele está incorrupto, São Charbel. A mãe foi visitá-lo, ele falou: não quero te ver.
Será que ele não tinha consideração pela mãe? Ele tinha. É claro que ele tinha. Mas ele tinha morrido para o mundo. E ele sabia que se ele fosse ver a mãe dele, ele ia fraquejar. Ele sabia disso. Você vê a mesma coisa na vida de São Francisco Xavier. Ele estava indo para as Índias, estava viajando em território espanhol, indo para Portugal. A mãe pede: venha me ver, meu filho, para que eu possa me despedir de você. São Francisco Xavier dá a volta e vai direto para Portugal, de onde ele vai para as Índias, e não se despede da mãe. Isso é o martírio branco. São os cristãos que aprenderam a renunciar ao mundo para viverem para Cristo, para viverem para Deus. E o curioso é que o que acontece? Um pouco depois que o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, o que acontece com o império? Ele cai. Quando cai o Império Romano, o que começa a ter na Europa? Que antes era território do Império Romano, invasão dos fofinhos, só gente boa, bárbaros. Começa a ter uma invasão da barbárie em todos os territórios que antes estavam ocupados pelos cristãos. E o que a barbárie faz? Destrói, queima, mata, estupra. É isso que a barbárie faz. Então os bárbaros começam a invadir os territórios que antes eram ocupados pelos romanos. Aí como é que você vai lutar contra os bárbaros se o Império Romano caiu? E como é que você vai fazer agora? Aí começam a surgir os empreendimentos missionários. São santos que de dentro do mosteiro, ao chegarem na contemplação infusa, eles se decidem a ir aonde os bárbaros estão, para catequizá-los, para batizá-los e para salvá-los. Quem que começa a conter a barbárie? É o cristianismo. Com armas? Não, com o evangelho. E muitos desses cristãos morriam. No caso aqui do Brasil, muitos jesuítas, tem o caso de um bispo que veio ao Brasil. Quando estava chegando, o navio naufragou. Aí o bispo nada e consegue chegar à praia. A hora que ele chega à praia, os índios o capturam e comem. O bispo morreu como? Comido pelos índios. Essa é a beleza da cultura indígena brasileira, que querem que você ensine para as crianças. Era isso aí. São José de Anchieta, após ministrar o sacramento da extrema-unção para uma índia, ele chega para uma índia, no final da vida dela, e fala: qual é o seu último desejo? Aí ela fala assim, o que eu queria mesmo, olha só, era uma sopa de dedinhos de criança. É isso aí. Poxa vida, né? Portugal, que assalto que ele fez com o Brasil, né? Converter essa cultura tão sublime. Olha que cultura sublime, eles comem dedos de criança. Que cultura sublime, que tem que ser preservada, enaltecida, e que os portugueses vieram e acabaram com essa cultura. Então, era bom a gente estar aqui, todo mundo pelado, um devorando os outros, né? E viva a cultura indígena brasileira. Você veja só. Isso que os jesuítas fizeram com o Brasil,
os missionários cristãos, na época em que cai o Império Romano, eles começam a fazer com os bárbaros. Olha que violência contra os bárbaros, tadinhos. Tadinhos. E aí você vê, tem uma outra coisa. Existe uma cultura ocidental. E essa cultura ocidental, ela engloba o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os escritos dos Santos Padres, os poemas homéricos, os poemas de Virgílio, a literatura clássica, a literatura grega, a filosofia grega, as matemáticas, os registros históricos, tudo isso é cultura ocidental, tudo isso é legado da história humana. Agora, você acha que um bárbaro tinha condição de ler uma coisa dessa? Um bárbaro, se ele encontrasse um exemplar do Novo Testamento, coisa que na época era raríssima, ele ia usar para atacar fogo e se aquecer. Agora, todo esse produto literário, cultural, filosófico, espiritual, teológico, moral, que o homem foi desenvolvendo ao longo de milênios, isso ficou guardado onde? Dentro dos mosteiros. Porque os monges que estavam ali, eles eram cultos, não no sentido de que eles eram elegantes, refinados, falavam de forma pomposa, não. Eles eram homens que tinham morrido para o mundo e que tinham uma profunda vida espiritual. E porque tinham uma profunda vida espiritual, eles sabiam dar o real valor às coisas. Então eles foram guardando todos esses registros dentro dos mosteiros. E a barbárie comendo solto. Foi isso que fez com que, após a queda do Império Romano, você não rompesse com toda uma cultura, inclusive cristã, acima de tudo cristã. Quem que foi o responsável por guardar tudo isso? Os monges. Por quê? Porque eram pessoas que tinham consagrado a sua vida a Deus. Eram homens de profunda oração. Eram homens entregues a Deus. Você veja só, né? O pecado original é terrível. Então ele está até dentro dos monges. Então, em alguns lugares, a vida monástica começou a decair. Os monges começaram a querer se investir igual os civis, começaram a beber demais, a ter relações sexuais com mulheres. E aí surgiu um empreendimento num território chamado Cluny, que pertence à França, de um resgate da vida monástica. E se criou ali um mosteiro, fidelissimamente à regra de São Bento. Um mosteiro para formar homens santos. E o que diz que a história desse primeiro mosteiro é que o primeiro abade foi santo. O segundo abade também. O terceiro abade também. O quarto abade também. O quinto abade também. O sexto abade também. O sétimo abade também. Foi um mosteiro que foi tendo a sucessão de 7 abades e todos eles foram santos. Desse mosteiro saiu um segundo. Saiu um terceiro. Depois de alguns séculos, haviam 2.000 mosteiros aos moldes da abadia de Cluny espalhados pela Europa. Desses mosteiros saíram para a igreja 2 grandes papas. Foi esse empreendimento que conectou o mundo antigo com o mundo medieval.